Olá, pessoal. Começando agora a semana 3, nós vamos falar um pouquinho sobre o pronome. O pronome pertence àquelas. Lembra quando eu comentei sobre as 10 classes gramaticais? Não lembra? Não tem problema. São 10 classes de palavras, né? E o pronome é uma delas. Então, eu falo assim: pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Né? Então, ali, dentro do conteúdo pronomes, ali tem os pronomes demonstrativos, os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, indefinidos. Aí vem o pronome relativo, que esse assunto está específico para o pronome relativo. Né? Então, ali está definindo, é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, né? Para evitar o quê? Para substituí-lo, para evitar que a ideia seja divulgada duas vezes, que ela se torne repetitiva, né? Então, eles podem ser variáveis ou invariáveis. O que significa pronomes variáveis ou invariáveis? Os pronomes variáveis são aqueles que variam em gênero, masculino e feminino, ou em número singular plural. O que são pronomes invariáveis? São aqueles que você pode passar a frase inteira para o plural, que esse pronome vai ficar invariável, não vai alterar. Você pode passar para o feminino, masculino, vai ficar sempre do mesmo jeito. Aí estão, quem são eles? Os pronomes invariáveis, que, quem, onde, são invariáveis, e indiferente, né, do contexto, e os pronomes variáveis, cujo, cuja, cujos, cujas. Então pode ser plural, pode ser feminino, o qual, a qual, os quais, as quais, e quanto, quantas, né, quanta, tá bom? Vamos continuar agora com o exercício? Temos um texto, mocinho ou vilão. Esse texto já apareceu numa outra apostila, não sei se do 8º ano, porém, abordando questões diferentes. Nós temos o que, né? O que está grifado aí. Né? Então, você vai observar. Indique a quem se refere cada um dos pronomes relativos destacados no texto, nos trechos. Então, você vai observar dano à saúde do trabalhador rural, que em geral. Então, esse que é um pronome relativo para evitar, né, a repetição do termo anterior. Qual que é o termo anterior? Saúde do trabalhador rural. Na verdade, o trabalhador rural. Certo? Então, a letra A, eu basicamente falei, não vou falar as demais, mas você vai observar. Na questão B, que ingere vegetais contaminados? Você vai lá no texto, né? Quem? Né? Quem que está ingerindo? Aí você vai lá. Questão C, dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas que prejudica, né, das minhocas aos peixes. Então você vai lá e fala assim, nossa, esse que está se referindo a quem? Está ali. Antes da vírgula tem a resposta. Tá bom? Na questão 2, poderíamos substituir os pronomes destacados por outros pronomes relativos? Poderíamos. Né? Na questão A, por exemplo, na primeira que eu acabei de falar, poderia substituir por quem? Quem? Né? Então, poderia ser substituído pelo pronome quem? Poderia. Como que ficaria? Dano à saúde do trabalhador rural, que iria ser substituído por quem? Em geral, aplica o produto sem proteção. 3. Os pronomes relativos destacados fazem referência a um conjunto de elementos que fazem parte de cada cadeia, parte da cadeia produtiva dos alimentos. Qual seria o papel e a importância de cada um desses elementos? Qual que seria o papel dele? Ah, dona, mas eu não entendi. Lá no começo eu falei qual seria o papel do pronome relativo ali, né? Evitar o que, né? Na questão 2, nós temos um texto. Nesse texto também, na verdade, é uma notícia, né? Tem aí a manchete, tem a linha fina. E nós temos aí também pronomes que estão em negrito grifados, né? Momento que o pico de consumo, você vai ler a notícia. Caio, por favor. Lê a notícia e vai responder essa questão número 1. Preencha o quadro indicando o pronome, se ele é variável ou invariável e a quem ele se refere. Tá? Eles estão em negritos, então onde está escrito pronome, você vai só transcrever. Que tipo de pronome que ele é, né? Se ele é relativo, ele é. Agora, se ele é variável ou se ele é invariável. E a quem que ele está se referindo.
Tá bom? Aí você terminou, você vai para a próxima questão, que é a questão 3, né? A questão 3 leia a informação abaixo sobre os modalizadores discursivos. O que são modalizadores discursivos? São termos que evidenciam a argumentação de quem está falando. Né? Então, por exemplo, aí ali está o conceito, está explicando que o uso que fazemos da língua em nossas ações de comunidade é sempre mediado por intenções. Então, pode indicar uma explicação, uma certeza, uma dúvida, um sentimento, uma obrigatoriedade, um julgamento, uma certeza, uma dúvida. Né? Então, esse propósito está tão presente em nosso dia a dia. Eu vou explicar melhor, não vou ficar lendo conceitos, não. Eu vou pegar uma frase, por exemplo, e vou falar assim: provavelmente amanhã choverá. Esse provavelmente é um advérbio de modo, porque geralmente esses termos aí, eles são advérbios, né? A maioria das palavras terminadas em mente são advérbios de modo, tá? Estou falando a maioria porque pode ter uma exceção, sempre tem, né? E não vou citar agora. Mas se eu falasse provavelmente, esse termo é um indicativo, né, do assunto que nós estamos falando. Por quê? Porque provavelmente indica o que? Uma dúvida, certo? Se eu falar assim, certamente haverá a festa que você tanto quer. Certamente é uma certeza. Mas eu coloquei esse certamente na minha argumentação, na minha fala. Mas eu poderia falar, haverá a festa que você tanto quer. Então, eles são modalizadores discursivos, tá? Que a gente coloca quando a gente fala, né? Quando a pessoa quer evidenciar uma fala, uma argumentação dela. Então, você vai ler a notícia, né? Segurança é a medalha mais almejada, ler o texto todo, e você vai ver essas expressões modalizadoras que estão presentes no texto, né? E classificar qual o modalizador que está presente. Então, você observa aí, a maioria das palavras são terminadas em mente, só tem um que indica dúvida, né? Se por um lado, inevitavelmente, tá vendo uma expressão modalizadora? Que classificação que seria? Será que é uma certeza? Será que é uma dúvida? Né? O que será que indica? E qual a importância dos modalizadores para esse texto? Aí você volta lá no texto, pode grifar esses termos, né? Se já tiver em negrito, aí já está destacado, tá bom? E responde com facilidade. Aí quando você pensa assim, eu não entendi o que são modalizadores discursivos, você pode pesquisar sobre o tema que você vai encontrar exemplos, tá? E conceitos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.